É para lá para fora. Vai, com ganas. Aquele pau nesse carrinho, Marco. Um marco na vida da van. Primeira vez que ela está sem a sua divisória. Eu vou colocar o isolamento acústico. A gente comprou um material que serve para isolar o carro acusticamente. E eu vou fazer alguns testes aí e mostrar como que funciona. Ele já vem... Tô usando luva porque já tem ali, ó, um aviso. Então é sempre bom, né? Tomar cuidado. Cortei um pedaço aqui. Agora tirar a capinha dele, adesiva, e colar ali numa das paredes. Inicialmente eu tinha colocado aquela dali, eu dividi ela em dois, mas eu vi que ela sozinha não tinha tido muito efeito, então a próxima tira eu já deixei ela inteira, coloquei mais no meio, mas agora com as duas, ó. Antes voltamos aqui. Aqui vai ter uma janela, por isso o isolamento acústico não é necessário. Mas aqui, ó, quadrados, aliás, retângulos. Retângulos de isolamento acústico. E boa notícia é que quando a chapa inteira tá com isolamento colocado, eu notei uma boa diferença na vibração. Eu imagino que quando a gente passar por buraco, quando a gente passar por buracos e coisas assim, acho que vai dar pra, com o peso do carro e tudo mais, vai dar pra notar uma boa diferença. Então, uma das coisas que a gente quer evitar com esse isolamento acústico, a gente comprou uma embalagem que vem com 5 metros e ele é relativamente bem pesado. E aqui na Espanha, no país onde nós moramos, a regulamentação com relação ao peso do veículo é bem específico e bem estrito. Então a gente não quer colocar muito isolamento acústico porque tudo que pesa é nosso inimigo. Uma das nossas metas é sempre ter coisas leves, porque no total, com a reforma inteira, já é muito peso. Então o mínimo que a gente possa colocar, por isso que a gente optou para colocar ali, ó, retângulos, não fechar ele inteiro. Tem gente que coloca ele inteiro, mas como isso aqui é uma L4, seria bem arriscado chegar no final e talvez passar o peso que a gente é autorizado por lei tendo num veículo customizado como esse. Reduz muito a vibração, tá aprovado. Tá aprovado, tá dando pra notar uma diferença. Imagine quando a gente tiver com um monte de coisa que a gente vai ter aqui dentro, geladeira, tudo mais, tudo chacoalhando. Vai madeira, armação e tudo mais, mas vai reduzir bastante a vibração, tá? Aprovado. Vou continuar aqui agora, fazer toda essa parte aqui. Não vou fazer essa parte aqui, esses dois quadrados aqui, porque, como tudo nesse projeto, às vezes a gente tem as coisas definidas, mas o coração, o sentimento,
O gut feeling ainda não confirmou 100% que a janela não será aqui. Então ali eu já tenho definido que vai ter uma janela, aquilo dali tá beleza. Mas aqui vai uma janela também, que eu ainda estou em dúvida se vai na porta ou se vai aqui nessa parede. Eu, como uma boa operária, preciso dar uma hidratada agora. Muito boa essa cerveja, hein, Lidl? Favorou. Vitória, depois de muito sofrimento, vários dias de trabalho e tudo mais. Aqui temos os furinhos correspondentes na madeira, na chapa. E aí, o homem que fez eles acontecerem, que vai colocar agora o assento aqui pra ver como é que vai ficar. Momento muito importante. Por fim, depois de dias e dias de trabalho, a peça mais difícil de todo o processo, agora não tem mais volta. É o que é. Depois de 2 ou 3 finais de semana, aqui estamos com o banco do passageiro. Uma vez terminada a estrutura do assento do passageiro, voltamos à parte do isolamento do chão. Vamos cortando pedaço a pedaço, manualmente, as chapas do XPS que tem que encaixar no espaço de madeira para o isolamento do chão. E aqui seguimos, fechando com chave de ouro um domingo de trabalho. Aí o técnico guardando coisas. E o breu espanhol, numa noite de domingo. Isso aí, estamos encerrando as atividades dessa noite bem agradável. Mais uma vez estamos aqui. Ó, cabelo movimentando, quer dizer que vai ser um dia de vento. Vai ser um dia de vento nessa obra hoje. Ali temos o canteiro de obra, todo super organizado. Vamos ver quais serão as atividades e as conquistas ou os desastres do dia, né? Vamos lá. Os elementos da natureza estão nos desafiando. Mais um dia de vento. Que todos os pedacinhos desse quebra-cabeça estão cortados e revisados, o que faltou foi colar no chão e passar uma fita adesiva que também é isolante. No look aqui em como está o avanço da obra. Chão praticamente isolado, estamos aqui. E aí já vai colocar o contrachapado e vamos parafusá-los. Conta-me. Olha ali, agora sim. Agora sim. Ó, aqui estamos numa conversa bastante intensa sobre parafusos. Sobre a diferença de parafusos de madeira, parafusos para metal, parafusos para gente que bebe cerveja.
E pessoas que não sabem diferenciar parafusos. E pessoas que não sabem diferenciar parafusos, pessoas que não sabem guardar parafusos, pessoas que não sabem encontrar os parafusos. Esse aqui é 5 minutos de conversa na vida que a gente está tendo sobre parafusos. Uma lição que fica com esse projeto da camperização é que nós damos um passo para frente, voltamos 2 passos atrás e depois conseguimos pouquinho a pouquinho avançar e encaixar todas as pecinhas como se fosse um sanduíche. Então nós cortamos primeiro o contrachapado, depois começamos a trabalhar no assento, depois passamos para o isolamento e agora por fim nós conseguimos encaixar todas as peças que nós temos preparadas para o chão e para o assento. Isolamento do chão terminado. E agora? Próximo passo, começar a isolar o teto. Para isolar o teto, nós utilizamos o mesmo material e uma estratégia bastante parecida. Cortar chapa a chapa e tentar encaixar elas da melhor forma no teto. Aqui o isolamento no teto já em progresso. Ó, esse aqui é o conduíte, o tubinho que a gente vai passar para passar a luz, o cabo aí por dentro, para luz e tudo mais. Estamos começando mais um dia. Hoje vai ser um dia de compras. Vamos comprar... Bom, vamos procurar cabos para já deixar eles passados para fazer a instalação elétrica. A gente vai também comprar um adesivo que faltou para instalar a janela. E depois vamos à obra. Procurar os cabos porque... Nessa exata semana, a nossa cidade está confinada perimetralmente, o que quer dizer que a gente não pode ir até a cidade vizinha, que é a cidade maior, onde tem o material de construção. A gente mora numa cidade extremamente turística, material de construção aqui é bicho raro, e aí que está o desafio. A gente não consegue achar material localmente, igual a gente gostaria de ver, conversar, pegar, ver se tem e tal. A maioria das coisas a gente tem que comprar pela internet ou esperar que o confinamento perimetral por Covid acabe. A gente tem uma expectativa que semana que vem a gente já possa ir no material de construção, mas de momento esse tem sido o nosso desafio. Comprar tudo pela internet ou esperar. E já fizemos as compras do dia, conseguimos encontrar muita coisa, mas ainda estamos dependendo de algum material que a gente não conseguiu encontrar. A gente vai ter que realmente comprar pela internet e esperar. Isso vai causar um atraso no que a gente tinha planejado para hoje ou para esse final de semana, que era colocar a clarabóia. Tá lambendo? Não, acho que ele tá comendo. Tem água ali, já? Tadinho, tá com sede.